todos. E, claro, eu sempre insisto, internet só funciona para valer para quem sabe ler, senão não consegue usar plenamente. Por isso que a gente tem que ter também um bom programa de educação para que as pessoas tenham não só a possibilidade da internet, mas saber como acessá-la. Mas eu quero aproveitar dizendo que eu costumo dizer que quando se fala em privatização, eu digo, tenho nada contra se ela publiciza o bem. Existem coisas estatais que não são públicas. Existem coisas que, ao serem privatizadas, ficam públicas. A telefonia é um exemplo. Dificilmente a telefonia totalmente estatal teria chegado a esses 236 milhões. Então, a privatização foi uma forma de publicizar. A Embraer não existiria se não fosse estatal no início, mas não cresceria e se transformaria em uma entidade pública, assim, no Brasil, se tivesse continuado estatal. Então, o debate não deve ser entre ser estatal ou ser privada, mas em como ser público, ou seja, serviço do público. Um hospital público não é aquele que o dono é o governo. Um hospital público é aquele que não tem fila para entrar quando está doente, que ao sair você sai com saúde e não doente e nem mais pobre. Mas se é uma entidade privada financiada com dinheiro do Estado, ou se é um órgão do governo, não importa. E a verdade é que muitos dos hospitais ditos públicos hoje foram privatizados a serviço dos próprios servidores, que se transformaram em donos e usam não para fazer um serviço público, mas como uma propriedade deles. Então, a publicização da telecomunicação veio graças à privatização. É verdade que se não tivesse sido lá atrás uma Telebrás estatal, talvez a gente não tivesse conseguido chegar onde chegou. Está vendo? Nem você estaria com a formação para fazer isso. Deve tudo a ela. A Embraer teve o seu papel fundamental como entidade estatal, até que chega o momento em que fica melhor pública. Agora, há entidades estatais que, se privatizar, perdem completamente a capacidade de ser pública. Eu acho que a Petrobras, senador Vilmar, meu suplente que está aqui, a Petrobras dificilmente prestaria um serviço mais público se fosse privatizada. Não consigo imaginar. Mas as comunicações são um exemplo do sucesso da publicização de um serviço que era estatal e ficou, de fato, público ao ser privatizado, no seu funcionamento. E público no seu atingimento. Atinge o público, graças à gestão privada. Esse conceito, eu quero ver o mais, que a gente não está conseguindo fazer com competência dentro das chamadas forças progressistas, por um viés em que, em vez de querer serviço ao público, queremos ter a propriedade estatal. E aí vê o Estado como uma finalidade, e não como meio em alguns casos. E não como meio em outros casos. Era isso que eu queria falar para dizer que do impacto que eu sentia ao assistir. Mas eu acho que a gente vai ter debate aqui depois, de alguns mostrando que não é tão simples nem tão bom. Bem,